Fala, Gatiano, tá começando mais um vídeo aqui no canal e eu já peço para você meter o dedo no like. Like, se inscreve no canal, compartilha para todos os gatianos e vamos falar de CRB. Se você puder, torne-se membro do canal, ajuda bastante. Você também pode fazer um Pix e ajuda a gente a continuar criando esse e outros conteúdos. Se você puder hypar esse vídeo, portanto, por hypar aí é de graça, ajuda também muito, porque manda o nosso canal para mais gente que ainda não conhece. Vamos falar do CRB, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sei, você está desanimado, mas resta pra gente falar do CRB. E o CRB vai jogar nesta quarta-feira. Vamos tomar cerveja, vamos falar do Galo, até o dia clarear. Nesta quarta-feira, o CRB recebe o Botafogo no estádio Rei Pelé. Jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Galo que vem de derrota para o Criciúma, uma derrota sofrida, 1-0, e que deixou o CRB assim, distante do sonho de chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores já abandonaram o barco, mas não esqueçam, ainda precisamos nos livrar do rebaixamento. Então vencer o Botafogo será fundamental para isso. O CRB hoje tem 37 pontos e o tão sonhado número da permanência são os famosos 45 pontos. Para chegar lá, o CRB precisa vencer 3 jogos, né? Porque ou vencer 2, se empatar mais 2, né? Porque o CRB chegaria a 43, ficaria faltando mais 2 pontos para 45. Mas 3 vitórias resolve o problema do CRB. Então o Galo vai em busca dessas 3 vitórias. Lembrando que o CRB tem 6 jogos jogando no Rei Pelé. Acho que o CRB não vai sofrer para não ser rebaixado, mas é o CRB. Do CRB a gente espera qualquer coisa. Então vamos ver como é que está a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a 27ª rodada, a classificação traz o Goiás, líder, 48 pontos, o Curitiba é o segundo com 47 e o Criciúma, que venceu o CRB, é o terceiro com 46. O Novo Horizontino é o quarto colocado com 43 pontos. Em quinto, o Atlético Paranaense, que veio numa arrancada estupenda. E começou quando? Quando ganhou do CRB. De lá para cá, são 5 vitórias consecutivas. O Atlético tem 42 pontos. O sexto é Chapecoense com 41, mesmo número de pontos do sétimo colocado, Cuiabá. O Remo é o oitavo com 39. O Atlético Goianiense é o nono com 38. E o CRB fecha a primeira página em 10º com 37 pontos. Na 11ª colocação tem o Avaí, que também tem 37, 12º o Vila Nova, que tem 36, mesma pontuação do Operário, também tem 36, a diferença aí é número de vitórias. Na 14ª posição, o Atlético com 32, 15º a Ferroviária também 32, e o 16º é o América Mineiro com 30 pontos. Na zona de rebaixamento, abrindo a zona, né, o 17º colocado é o nosso adversário, o Botafogo, tem 29 pontos, o 18º é o Amazonas, tem 27, o 19º é o Volta Redonda, também tem 27, e o 20º é o Paysandu, que tem 22 pontos e está já indo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Nessa rodada, a gente já tem começando hoje, né? Paysandu e Novo Horizontino, jogo que abre a rodada na Curuzu às 19h30. Também hoje, só que às 21h35, tem Ferroviária e Goiás, o líder Goiás enfrentando a Ferroviária fora de casa. Amanhã, a gente tem Vila Nova e Cuiabá, CRB e Botafogo, Atlético e Atlético Paranaense. Todos esses jogos às 19 horas. A gente também tem amanhã, às 20 horas. Passou a moto aqui, que barulho, hein? Não sei se vocês ouviram daí. Amanhã, às 20 horas, a gente tem Operário e Amazonas. E às 21h30, a gente tem Volta Redonda e Remo. Na quinta-feira, a rodada é fechada com mais 3 duelos. Às 19 horas, tem Curitiba e Criciúma. Às 21h30, tem Atlético Goianiense e América Mineiro. E às 21h35, tem Chapecoense e Avaí. Então, esses são os jogos da 28ª rodada e a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. A situação do CRB não é boa. Apesar de estar confortável em relação ao rebaixamento, mas o pensamento do torcedor regatiano é o G4. O CRB está a 6 pontos. Quando a gente olha, a gente diz, 6 pontos, dá para tirar. Dá. O problema é que o time do CRB não passa confiança nenhuma. E quando vai jogar fora de casa, vige, meu Deus, aí é que o bicho pega.
Já no Rei Pelé, o CRB vem sendo um dos melhores mandantes da competição. Agora não é mais o melhor, mas ainda é um dos grandes mandantes da competição. E vem para encarar um Botafogo que vem numa situação difícil, mas um time que nas últimas rodadas tentou dar um salto, né? Veio 2 vitórias seguidas, aí perdeu 2 seguidas e vem de um empate. Então o Botafogo vem numa campanha tentando se recuperar na competição. O Botafogo, para sair da zona do rebaixamento, precisa vencer o CRB. Ele pode ultrapassar o América Mineiro, a Ferroviária e o Atlético. Pode ultrapassar até 3 equipes. Então, assim, para o Botafogo, seria importante mais a vitória. Aliás, só pode ultrapassar 2, né? Porque em número de vitórias ele não passa o Atlético, mas ele pode ultrapassar o América Mineiro e a Ferroviária. Então, para o Botafogo, é um jogo que vale muito. E não vai ser um jogo fácil para o CRB. Ainda mais que o CRB tem desfalques importantes. O primeiro dele, aliás, desfalque importante, que é o Meritão. O outro desfalque é o Giovani. Isso aí é importante. Mas o Meritão, sim, esse é um desfalque importante. Ele tomou o 3º cartão amarelo e está fora desse jogo contra a equipe do Botafogo. E isso é um problema para o nosso querido Mischa Barroca. Um grande problema para o Mischa Barroca, que ele vai ter que solucionar, ele vai ter que resolver. Então deixa eu botar aqui o campinho na tela para a gente ver como vem esse CRB para o jogo de amanhã. Aqui está o time base do CRB que vem jogando com o Mischa Barroca. O Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Henri Alemão, Léo Campos, Christopher GG, Danielzinho, Dadá Belmonte, Tiaguinho e Mikael. Por que eu botei o GG? Porque ele não vai ter o Meritão. Então, acho que ele deve voltar com o GG e Danielzinho nesse meio campo, deixando apenas o Christopher como primeiro volante. Mas, se o Barroca quiser fazer algo diferente, ele pode colocar aqui o Luiz Fernando. O volante Luiz Fernando, inclusive, que chegou e nunca atuou pelo CRB. Então, vou tirar aqui o GG e vou deixar o Luiz Fernando, e aí ele teria Luiz Fernando, Christopher e Danielzinho, um desenho tático mais parecido de quando ele tinha o Meritão. O Luiz Fernando ainda não, só atuou em poucos minutos, a gente ainda não via a qualidade de jogador, mas é jogador do biotipo forte, é alto, pode ser que o Barroca utilize esse jogador. Ele tem também a opção de colocar, por que não, o Caliel. Ele pode colocar o Caliel ali junto com o Christopher, e aí ter a mudança de característica no meio campo. Se ele traz o Caliel, ele passa a ter a característica diferente. O Caliel é um jogador mais baixo, de estatura menor, mas se o CRB pensa em dominar o Botafogo e ficar com a posse de bola, que é a tendência do time do Barroca, o Caliel, de repente, pode ser uma opção. O Caliel que vem sendo preterido aí pelo técnico desde aquela falha contra o Atlético Goianiense. Entrou poucos minutos ali contra o Paysandu, mas foi só. No ataque, Mikael é o retorno, né? Já cumpriu suspensão e volta ao time do CRB e com certeza volta como titular diante das opções que Mischa Barroca tem. A escalação do CRB não deve fugir disso. Algumas mudanças podem acontecer por ordem física, mas isso a gente só vai saber amanhã quando sair a escalação a 1 hora antes do jogo. Eu tenho expectativa da vitória do CRB para o jogo da manhã contra o Botafogo. Os ingressos, inclusive, já estão à venda, R$25 a arquibancada AGA e a arquibancada da Curva. A arquibancada baixa não será aberta em R$150 as cadeiras. Espero que o CRB consiga a vitória, ficar mais tranquilo, chegar aos 40 pontos e aí a gente já planejar a temporada 2026, já que o acesso para a Série A ainda está muito difícil. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, com qual time você iria, e a gente se encontra amanhã, tá? Amanhã tem transmissão do jogo aqui no canal e depois tem a nossa tradicional live pós-jogo falando de mais um jogo do Galo, quem sabe mais uma vitória do CRB dentro do Rei Pelé, chegando aos 40 pontos e tendo uma permanência tranquila na Série B do Campeonato Brasileiro. Então não esquece, mete o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha para todos os regatianos. E é isso. Aquele abraço! Se tiver reclamação, vou reclamar de vocês mesmo, porque a gente não tem o que fazer.